declarando em nossos corações que aqui estamos para este grande culto de louvor, de gratidão, pela fidelidade de Deus, através de 74 anos de organização da ICEB e 128 anos de história. Uma história de lutas e vitórias, conquistas, muitas vidas salvas para o reino do Senhor Jesus. Por isso, nós convidamos você de casa, todos que estão ao nosso alcance, que possamos cantar juntos um dos hinos que Pérez Smith cantava nos areões dos povoados do sertão maranhense. O hino 188 do nosso cantor cristão, A Nova do Evangelho. De fato, estamos muito felizes, muito alegres nesta noite.
O trabalho aqui é fruto de um tempo de oração, 30 dias de oração, intercessão e relatos de pessoas que foram fundamentais na história da nossa ICEB. Então, em nome da nossa diretoria geral e por ela representando aqui, eu trago esta saudação a todos os nossos presidentes regionais, suas diretorias, os presidentes nacionais, suas diretorias, os órgãos que servem ao Senhor e ao mesmo tempo estão servindo incessantemente a nossa ICEB, a MICEB, Missão Cristã Evangélica, ao nosso seminário, aqui até representado pelo nosso reitor, a nossa literatura e assim as igrejas, os pastores, os membros e congregados. Recebam nesta noite esta saudação e venham conosco, continuem conosco, glorificando, exaltando o nome do Senhor neste culto comemorativo. Boa noite, queridos irmãos acebianos, aqueles que nos assistem neste momento de live. Eu quero convidá-los a orar comigo, pedindo a bênção do Senhor sobre este culto de gratidão, de louvor, por 74 anos de organização da nossa denominação e 128 anos de história pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo Jesus. Então, convido você aí em casa, através do celular, do seu tablet, da sua televisão, a orar comigo neste momento. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós queremos te louvar, queremos te bendizer por tua fidelidade, por tua bondade e misericórdia sobre a nossa denominação, a ICEB. Ó Deus, obrigado, porque aquele pequeno trabalho que um dia começou no coração de um homem chamado João Batista, lá em Barra do Corda, para a glória do teu nome, se expandiu pelo Brasil e hoje muitas vidas foram alcançadas através da instrumentalidade da nossa denominação que vive pregando o genuíno evangelho. Ó Deus, pedimos a tua bênção sobre o culto desse momento, nessa live, onde estamos aqui gratos ao Senhor, adorando o teu santo e maravilhoso nome. Ó Senhor, que acima de tudo e de todos, o teu nome seja glorificado nessa live. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como é bom, meus irmãos, nós estarmos aqui nesta noite, juntos, reunidos, cada um assistindo, para comemorarmos os 128 anos de história da nossa denominação. A ICEB, hoje, 74 anos, mas 128 anos desde quando nós iniciamos todo esse trabalho com os nossos missionários antepassados. É bom estar com você aqui nesta noite e eu quero convidar você a lermos a palavra do nosso Senhor em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 11. Diz assim então a palavra do nosso Senhor: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Palavra do nosso Senhor, de onde nós temos o lema da nossa denominação, da Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil: Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro fundamento. Amém.
Quero mandar um abraço agora para as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos a Enedina Negrão, da África do Sul, que está nos assistindo hoje, meus irmãos. Olha como a nossa live está bombando. Olha como ela está crescendo, está ganhando cada vez mais visualizações. Também a irmã de Laíde, que está aí conosco, pastor Augusto, família, São Domingos do Maranhão. A Ananda Rita, também de Tuntum, que também está nos assistindo. Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos de Brasília, os nossos irmãos de Goiânia também que estão nos assistindo aqui agora. Sejam todos bem-vindos para a nossa live e que Deus seja glorificado nesta noite. Amém. Vamos cantar todos juntos, com bastante entusiasmo, o hino 456 do nosso cantor cristão, o estandarte desta igreja. Seria impossível contar em tão poucos minutos uma linda história de 128 anos de evangelização, de discipulado, de preparo de um povo de várias gerações para levar e difundir o evangelho a muitos lugares. Passamos 30 dias rememorando
apenas bem poucos dos nossos antepassados que deram a sua vida, o seu vigor e o seu amor para que hoje nós fôssemos o que nós somos, uma aliança de igrejas cristãs evangélicas comprometidas com a palavra, com a sã doutrina. E nós temos um pastor nosso que, fora do Brasil, vai nos contar resumidamente, na linha do tempo, a nossa história. Vamos juntos? Pastor Dantas. Resumo histórico da ICEB, no Maranhão, no final do século XIX. O primeiro evangélico João Batista Pinheiro vem morar em Barra do Corda em 1893. O primeiro missionário independente, Perin Smith, vem morar em Grajaú, Maranhão, em 1905. Faz suas primeiras viagens missionárias entre Grajaú e Imperatriz, fundando nestas cidades as primeiras congregações. O Sr. Ernesto Woolten chega ao Brasil em 1909 para trabalhar entre os índios e, em seguida, estabelece a primeira igreja evangélica na cidade de Carolina, Maranhão, dando-lhe o nome de Igreja Evangélica nos anos 1916 a 1922. Os primeiros convertidos vão espalhando o evangelho entre Colinas e Imperatriz, Maranhão. Patrício Cavalcante, Antônio Resplandes e outros pioneiros evangelizavam o povo e assim as primeiras igrejas da denominação começaram. Famílias inteiras iam sendo alcançadas e salvas por Cristo, fazendo assim a base para o trabalho de Deus para uma denominação mais tarde. Crescimento nos anos 1920. Divulgação da necessidade da evangelização no Maranhão, no exterior, abriu as portas para mais ingleses chegarem ao Brasil, principalmente para evangelizar os índios. Mas alguns missionários estrangeiros chegam para trabalhar com o povo maranhense, entre outros, George Blanch, George Thomas, Sr. Dave e Eva Mills, Don e Vera Monteith, George Steers. Estabelecem o trabalho ajudando as congregações se tornarem igrejas organizadas. O casal Mills organizam uma igreja ou uma escola cristã em Balsas, Maranhão, e lá estudam os filhos do Sr. Smith, os Silvas e os filhos de outras famílias cristãs da época. Com os evangelizados e os salvos espalhados nas cidadezinhas e povoados, Sr. Smith resolve organizar uma convenção anualmente para fortalecer a comunhão, para a edificação e, sobretudo, para ensinar a Bíblia e os hinos aos novos convertidos. A primeira convenção é realizada em 1927, no Centro dos Protestantes, momento de grande alegria e confraternização e aprendizado cristão. Estabelecendo o trabalho nos anos 1930. O Colégio Cristão muda-se de Balsas, Maranhão, para Colinas, Maranhão. O governo brasileiro fecha o acesso às aldeias indígenas. Os missionários começam a trabalhar nas comunidades brasileiras. Chegam os missionários de Canadá e Estados Unidos, Eva Davis, Florence Ralph, John Benny Confield. O Sr. George Thomas resolve começar um instituto bíblico e funda seu tão sonhado instituto em Barra do Corda, objetivando a formação de obreiros e obreiras para a obra do Senhor. O tabernáculo e a casa bendita são ali construídos em 1936. As convenções anuais passam então a ser realizadas no sítio dos ingleses. Merlin, Irene Thomas, Tomazinho, saem de Barra do Corda e vão ajudar os irmãos em Pedreiras, Maranhão. Igrejas já existentes em 1939. No Maranhão, em Santa Isabel e Cremação do Pará e em Parintins, no Amazonas. Em 1939, as igrejas decidem ter um nome que falasse de Cristo e de seu Evangelho.
Então, sob o espírito de oração, o nome Igreja Cristã Evangélica é oficializado. Expansão das igrejas. Em 1940, o casal Tomazinho, transferem-se para Teresina, Piauí. Willie e Kathy John Stoney deixam o trabalho entre índios do Maranhão e mudam-se para Parnaíba, Piauí, onde encontram apenas uma crente na cidade, começando ali uma congregação. Fatos curiosos. Nenhuma destes missionários promoveram uma denominação estrangeira. Houve problemas com outras denominações querendo anexar as igrejas já existentes. Em 1945, a Aliança das Igrejas Cristãs começa com 14 missionários e 14 obreiros formados em Barra do Corda. As primeiras igrejas cristãs evangélicas são Grajaú, Santa Inês, Barra do Corda, Colinas, São Domingos, Presidente Dutra, Pedreiras, Imperatriz, Cremação, Pará e Teresina, Piauí. Haviam 12 congregações. O trabalho no estado do Pará inicia-se entre o povo da cidade e nos rios. O casal Cunningham estabelece o trabalho de breves na ilha de Marajó. Abrem o internato amazônico em 1949. Doug McLister funda a igreja de Altamira e Abaetetuba. Em 1947, dá-se a organização oficial da AICEB, 17 de julho. Mudanças na ICEB nos anos 1950. Instituto Bíblico muda-se de Barra do Corda para São Luís em 1952. O Instituto Bíblico de Abaetetuba é fundado em 1954. O Instituto Betânia é fundado em Cururupu em 1955. Os trabalhos através das lanchas nos rios do Pará e do Amazonas, nas estradas do Maranhão e nos lugares de difíceis acesso aumentam o número de pessoas salvas por Jesus Cristo. Chegam os primeiros missionários vindos da Alemanha, sendo o pastor Karl Berger um dos primeiros deles. A expansão dos anos 1960 e 1970. Organizadas as novas igrejas no sul do Piauí e implantadas as igrejas em Brasília. A vinda dos missionários da Suíça origina-se com Elisabeth Roth e Ari Ebenhard em 1960 e com Werner Emily Heininger concentrando forças inicialmente no Piauí. Brian Jones estabelece a igreja em Tefé, Amazonas. O casal João Confield e a filha Judite, transferidos do norte para o lado dos crentes e pastores já existentes em Brasília, estabelecem-se ali as primeiras igrejas do DF. São fechados os internatos Maranata em Barra do Corda e Betânia em Cururupu por falta de recursos financeiros e humanos. Surge o Ministério de Cadetes a Jato, iniciados pelas missionárias Joan Hamberger e Jean Samuels. São iniciados os cursos de teologia por extensão nos meados de 1973 para formar líderes nas igrejas no Maranhão, Pará e Piauí. Continuam os cursos na cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, e de Abaetetuba, no Pará. Expansão até o final do século XX, anos 1980 a 1990. Organizadas 8 igrejas no Distrito Federal. Registrada a existência de 100 igrejas cristãs evangélicas, 160 congregações e 16 mil crentes, incluindo as igrejas da AICEB, as igrejas entre japoneses e entre os índios. A AICEB no século XXI, anos 2000. A AICEB hoje faz-se presente em 15 estados da federação, composta de 11 regiões eclesiásticas com suas igrejas, congregações, campos missionários e pastores, lideradas por suas respectivas diretorias regionais. Sua liderança descentralizada possibilita um trabalho integrado e um desenvolvimento notório e envolvente.
Seus departamentos nacionais coordenam seus departamentos regionais e estes os locais em cada igreja. Seus eventos anuais, regionais e nacionais fortalecem a comunhão e a unidade denominacional. Sua casa de formação teológica e seus polos regionais garantem a formação dos seus obreiros numa formação teológica e verdadeiramente bíblica. Uma editora cristã evangélica em plena ascensão, no comprometimento da publicação do material IEBD e de mais livros históricos e de formação teológica. A ICEB possui hoje cerca de 40 mil membros e congregados, 400 igrejas e mais de 350 obreiros e educadoras cristãs atuando em toda a extensão denominacional. Considerações finais. A ICEB é uma organização evangélica que nasceu em solo brasileiro e no interior dele. A ICEB, igualmente, nasceu no norte do Brasil através do esforço de destemidos missionários vindos do exterior com garra e dependência do Senhor. A ICEB nasceu sob a égide das Escrituras, uma denominação saudável e composta de igrejas saudáveis, cujo fundamento é Jesus Cristo, e a semelhança da igreja em Jerusalém brotou do chão, da mais saudável doutrina, extraindo seus ensinos da doutrina apostólica registrada nas páginas das Sagradas Escrituras. A história da ICEB é, sem dúvida, a história de permanente intervenção divina a favor deste povo. Há muito já teríamos sucumbido se, espalhados pelo Brasil afora, não contássemos com igrejas que fervorosamente oram para o avanço dessa obra. A continuidade deste espírito de oração descortinará para todos quantos compõem esta denominação futuro ainda mais promissor para a glória de Deus. Continuemos unidos até que Ele venha. O firme fundamento da fé. Olhando esse tema, vamos considerar o que a palavra de Deus está dizendo em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 4 a 7. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, e alegrando-me e vivificando e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo, Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, não tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela o momento de dar continuidade a este culto de louvor, refletindo na tua palavra, nas bênçãos que dela a ICEB vem recebendo ao longo de toda essa história, que explica, ó Deus, a nossa existência. O desejo do nosso coração é continuar compreendendo, entendendo e trazendo para o nosso coração a tua palavra. Ajuda-nos neste momento de reflexão bíblica, pois é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós oramos. Amém. Paulo, nesse texto, e como em toda a epístola, ele mostra um intenso interesse pelo bem-estar da vida espiritual da igreja em Colossos. Muito embora
ele não tenha sido fundador, mas a igreja estava no seu coração, porque assim era o seu perfil missionário apostólico, zelar pela palavra e zelar pelas vidas. O texto da palavra de Deus nos mostra, e quando falo texto até aqui me refiro à epístola, que bem distintamente nos deixa claro e nos faz entender quão excelente e maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo, o nosso fundamento. Mas oposto à excelência, o poder e a graça de Jesus, existia na vida dos crentes de Colosso uma guerra, uma luta, especialmente para todos quantos aceitaram Jesus como seu Salvador e agora poderem com a nova vida servir distintamente o Senhor Jesus em oposição ao cerimonialismo judaico, à força satânica do gnosticismo impregnada na sociedade e na vida. E você imagina quão difícil era para o crente, aquele cristão que aceitara Jesus e agora se confrontava diretamente com o mal da heresia do homem incrédulo com as suas vãs filosofias. Paulo, pelos textos da palavra de Deus, entendemos claramente que ele tinha este interesse, porque na vida daqueles cristãos ele via pessoas redimidas, libertas, como diz no capítulo 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o texto então mostra esta obra redentora em Jesus, a excelência da pessoa de Cristo, o domínio de Cristo, o poder de Cristo, frente ao poder do século presente na vida dos Colossos, dos crentes de Colossos. E esse texto então trata de trazer a eles advertências, como nós temos no versículo 4, advertências com relação ao engano, aos raciocínios falazes. Isto com certeza era bem pertinente na vida dos novos conversos, dos crentes ali. Mas Paulo, com esse interesse, se desdobrava para poder ver aqueles fiéis salvos vivendo a vida em Cristo Jesus. Mas o texto também nos mostra que nesta palavra que Paulo demonstra o seu interesse pelos crentes ali, ele também traz incentivos quando os doutrina para adentrarem ao ensinamento cristológico, olhando as belezas no reino celestial. E ele mostra que este passo de obediência resulta no que Paulo chama de crescimento, crescendo em ações de graças. Amado povo aicebianos, vivemos um momento muitíssimo importante na nossa história enquanto denominação. Podemos até ser diferente dos crentes de Colossos no sentido das perseguições, das afrontas, das seduções. Vamos que não tenha o gnosticismo, mas somos surrupiados muitas vezes com o materialismo, o secularismo, um evangelho por aí recheado de ofertas falsas que seduzem, cativam, atraem a mente das pessoas para por ele andarem. Graças, amados irmãos da nossa denominação, que nós temos um caminho a seguir, nós temos um direcionamento a andar.
O nosso foco é Jesus, conforme esse texto que Paulo nos apresenta aqui, quando mostra que nós temos um caminho a andar, um caminho certo, um trilho certo, mas com exigências para a nossa vida cristã, no sentido de poder viver uma fé que agrade ao Senhor. Olhando este versículo 7, trouxe aqui uma citação do Russell Shedd, que mostra aqui, e ele chama dessas três situações aqui nele, radicado, edificado e confirmado. Ele chama as figuras de progresso e firmeza. E ele diz, número 1, a vereda trilhada por fé. Jesus diz, se alguém me segue, tome a sua cruz e siga-me. Paulo falando aos Gálatas também, um público sempre preso e tentado a prisões no legalismo, ele mostra que esse caminho que nós temos em Cristo é um caminho de progresso na fé cristã. A árvore arraigada em Cristo, ilustrado com o próprio texto da palavra de Deus, em João capítulo 15, versículo de 1 a 11, fala que o nosso foco, o nosso ponto é Jesus Cristo e dele nos alimentamos. Mas também nós temos aqui a ideia de um edifício fundado, mas fundado em quem? Fundado nele. E em 1 Coríntios 3, 10 a 12, nós podemos ver que o nosso fundamento ali é Jesus. E ainda, e construído em volta dele. Como diz o texto, nele radicados, nele edificados e nele confirmados, tudo em Cristo Jesus. Trago para nós aqui nesta noite comemorativa 3 aplicações que nós podemos ver desse texto e deste tema. O firme fundamento da fé. Número 1, o firme fundamento da fé tem sua base em Jesus Cristo, o nosso fundamento. Paulo diz, como recebestes a Cristo Jesus. O nosso fundamento está em Cristo, onde todas as ideologias, tudo que é de materialismo, tudo que é de engano, tudo que não edifica, tudo que não serve, cai por terra pelo fato de servirmos a Cristo e termos recebido como nosso único e suficiente Salvador. É uma bênção e é uma maravilha, e está comprovada que numa história de 128 anos, 74 anos de organização, o segredo desta vitória, desta prosperidade que a nossa ICEB tem, está radicada, fundamentada, alicerçada, arraigada em Cristo. Por isso, amados irmãos, toda a nossa inteligência, todo o nosso intelecto, toda a nossa força, toda a nossa ambição, todos os nossos anseios devem convergir na palavra de Deus e na pessoa bendita de Jesus, que não só um dia nos resgatou e nos salvou, mas nos alimenta e faz-nos então andar altaneiramente, servindo como nosso Salvador pessoal. Então, esta é a primeira aplicação. O firme fundamento da fé tem a sua base em Jesus Cristo, morto, sepultado, ressuscitado, exaltado, elevado ao céu, e que um dia voltará para buscar a sua igreja. A aliança das igrejas cristãs evangélicas. Minha igreja, avante,
servindo a Jesus. E a segunda aplicação, o firme fundamento da fé tem o seu exercício em torno da pessoa bendita de Jesus, como diz a palavra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Não há existência de vida espiritual que não seja em Jesus. Não há prosperidade espiritual e exercício ministerial que não seja na pessoa bendita de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nossa vitória, o nosso sucesso, a vida, a existência, a dinâmica minha e sua só acontecerá se for a partir de Jesus, pois Ele é a nossa fonte alimentadora de vida. E aí Paulo diz: se é assim, colocação minha, não é Paulo, se é assim, andai nele. Quem anda em Cristo, quem olha para Cristo, quem se abraça e se agarra com Cristo, não trilhará outro caminho, senão o caminho da vida. Secularismo, materialismo, toda e qualquer coisa que venha, vai encontrar resistência na pessoa bendita do Senhor Jesus. Por último, o firme fundamento da fé tem a sua marca no crescimento. Às vezes as pessoas dizem: pastor, mas a nossa denominação devia ter crescido mais. Sim, ótimo. Mas uma coisa é certa, e nós sabemos por certo, que o crescimento que há é resultado de uma vida firmada em Cristo. E Paulo diz no final do versículo 7, crescendo em ações de graça. O firme fundamento da fé tem a sua marca a partir daqui e indo além, mas a marca deve ser sempre: louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por tudo que o Senhor faz. E lembro aqui do irmão Alberto, um homem de fé, que conduziu a sua vida firmada no Senhor Jesus. E ele, quando dava uma oportunidade para cantar, para louvar, não era irmandal, ele dizia assim, ele tinha deficiências na voz, na perna, era todo desarranjado o seu físico, o seu corpo. E ele dizia assim: eu não sei louvar direitinho não, mas eu vou cantar aqui, eu vou louvar o Senhor aqui como uma taboca rachada. E ele me disse uma vez que nesta vida de glorificar, de agradecer e de louvar o nome do Senhor, ele era homem da roça. E há um tempo na colheita muito difícil e quente, de quebrar milho, pegar a fava, não é isso? E ele disse: pastor, um dia eu estava quebrando milho, botei um jacá pesado na minha costa para jogar lá a 30 ou 50 metros ali,
E ele ia com aquele peso na costa, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela salvação, pela redenção, pelo privilégio de servir. E quando ele menos pensou, tinha passado mais de 50 metros, onde ia deixar aquele fardo. É assim, meus irmãos, muitas vezes a nossa vida é tão encantada por Jesus, que as pessoas até ficam achando que a gente não é desse mundo, não é, pastor Rafael? É como se fosse louco. Quando a nossa filha Zaine nasceu, eu saí no corredor do hospital, glorificando em alto e bom som ao Senhor, e uma pessoa disse: mas o que foi que aconteceu com o senhor? Eu só tive que dizer: eu tenho uma alegria muito grande no meu coração, pelo que Cristo faz na minha vida, e fará muito mais. Esta palavra hoje à noite, trazida aqui neste momento de louvor, é reconhecendo que Deus, em toda essa história, exemplificado por esse texto, tem homens e mulheres que se dedicaram ao Senhor. Levantou homens e mulheres para que a igreja fosse hoje o que é. Chegamos até aqui por sua graça, devemos glorificar o seu nome. Deus levantando para hoje homens e mulheres para que possam continuar esta obra. E Ele levantará futuras gerações. E neste culto de aniversário de 128 anos e 74 anos, eu quero então lhe convidar para aceitar o chamado do Senhor. Foram 30 dias de oração, de intercessão, com relatos comprovados de homens e mulheres que se deram, que se gastaram e se desgastaram na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Ei, jovem, nesta noite eu quero te convidar: entra nessa caminhada, joga-te aos pés do Senhor e convida-o, não para ser o teu Salvador, porque já é, mas para ser o Senhor da tua vida. E você possa então neste aniversário dizer: Senhor, eu sei que eu não vou ser como aqueles do passado, mas eu quero ser uma mulher do presente, uma mulher hoje que devota a tua vida para continuar este evangelho, não com timidez nem com frieza, mas este evangelho como brasas vivas na nossa sociedade. E Jesus está convidando você: entregue a sua vida. É um mês que nós temos considerado, né, irmã Dalva? Aqueles que têm acompanhado conosco, um mês vocacional. E você hoje pode dar um presente à ICEB, porque você já é de Jesus. Dedique, consagre a sua vida ao Senhor. Concluo. Uma vez separados para Cristo, cresçamos e frutifiquemos nele, para a glória e a honra do nosso Deus. Deus abençoe a nossa ICEB, a nossa igreja. Deus abençoe o Brasil e o mundo, lá onde estão os nossos, nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, na África. Tenho tido ultimamente contato com estes irmãos que um dia vieram para cá. E hoje este evangelho está indo daqui para lá. E quantos jovens, né, pastor Rafael? Até ganhando troféu nos Estados Unidos. E Deus abençoe a nossa vida, a nossa igreja. Amém. E lendo sobre a nossa história, ouvindo sobre a nossa história,
vivendo essa história da ICEB de 128 anos, 74 anos de organização. Não tem como não termos um coração grato, né, queridos irmãos? Nós convidamos vocês a cantarem conosco, a continuarmos exaltando o Senhor com essa canção. Te agradeço, dizendo ao Senhor que Ele tem feito grandes coisas e muito mais Ele vai fazer. Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos que estão assistindo a essa transmissão do aniversário da nossa querida denominação da ICEB. Eu fiquei incumbido de trazer aqui algumas pessoas que estão participando da nossa live. No momento nós temos 110 telespectadores
E isso é um motivo de muita alegria, pois nós sabemos que hoje em dia, devido a essa pandemia que vivemos, nós estamos sim introduzidos na internet e nós estamos sim usufruindo daquilo que nós podemos usufruir, que é a internet. E eu quero aqui mandar, com muita alegria e satisfação no meu coração, um alô para a Eunice Costa Cabral, da igreja aliás, da nossa denominação lá em Imperatriz. Ela é da região Tocantina, né, esposa do presidente da região Tocantina, pastor Jareci Cabral. Nós temos aqui também a Gorete Batista, também da região Tocantina. Nós temos Josué Azevedo, de Conceição do Araguaia, sul do Pará, região Carajás, né? Presidente, pastor Reinaldo está dizendo que é o presidente da região Carajás. Temos aqui também a Márcia Regina Cardoso de Souza, da Igreja Cristã Evangélica de Buriti Bravo, da região Centro-Sul. Meus irmãos, muita gente de todo o país participando, das nossas regiões eclesiásticas participando. Temos também o pastor Ribamar, da primeira Igreja Cristã Evangélica de Marabá, pastor da igreja. Nós temos aqui também o Raimundo Nonato, da Igreja Cristã Evangélica em Világio, né? Aqui em São Luís. Nós temos o pastor Luiz Carvalho, da Igreja Cristã Evangélica em São Raimundo Nonato, o presidente regional da região sertaneja. E temos muitas pessoas aqui participando, e com muita alegria nós temos aqui também o Baruque, né, o irmão Baruque, da primeira Igreja Cristã Evangélica de Imperatriz do Maranhão, Anderson e Sandra, de Presidente Dutra, Jailton Santana de Melo, de Tuntum, Maria do Socorro Menezes, de Manaus. Enfim, meus irmãos, muitas pessoas participando, muitas pessoas aí mandando seu alô. E eu queria também aqui deixar um alô especial para o pastor Enoque, lá em Imperatriz, no Maranhão, meu pastor também, meu avô. Queria deixar também um alô especial para o pastor Ramalho, que é atualmente o meu pastor e meu sogro também, da primeira Igreja Cristã Evangélica de Imperatriz, da qual eu e minha esposa e o nosso filho Isaac fazemos parte. E, meus irmãos, é com muita alegria e com muita satisfação que eu glorifico ao nosso Deus pela participação dos irmãos nessa transmissão. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês, e louvado seja o Senhor pela nossa denominação. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Amém. É isto mesmo, com certeza. Muita gente, né, ligada conosco, nos ouvindo. E nós somos 11 regiões eclesiásticas. Nós temos também entidades cooperantes, como a MICEB. Então, nós vamos ouvir alguns testemunhos, algumas felicitações dos nossos presidentes regionais, também do Conselho Fiscal. Nós vamos ouvir Roberto Manso, presidente do Conselho Fiscal da nossa AICEB. Louvo a Deus pela existência da nossa denominação, e neste momento eu quero dar a minha palavra como presidente do Conselho Fiscal da AICEB, minha palavra de felicitações, e quero fazer isso em nome de todos os obreiros, todas as educadoras cristãs, missionários, todos aqueles que se encontram participando dessa grande AICEB neste momento. E eu quero ler aqui o Salmo 103, os 2 primeiros versículos, que dizem: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Louvamos a Deus pela nossa denominação, que neste ano está completando 74 anos de organizada e 128 anos de história, desde o início dos primeiros convertidos até os nossos dias presentes. E nós louvamos a Deus por isso.
e incentivamos os irmãos, pastores, educadores, todos os nossos missionários, os nossos presidentes regionais, as nossas diretorias, todos que fazem parte dos departamentos da ICEB, para que todos nós, num só propósito, num só sentimento, numa só unidade, possamos trabalhar para que a nossa ICEB continue cada vez mais evoluindo, crescendo para a honra e glória de Deus. E que a nossa marca seja sempre a fidelidade. E que o slogan da nossa denominação, quando diz que Jesus Cristo é o nosso fundamento, isso seja algo real nos nossos dias. Que Deus abençoe a ICEB por esses 74 anos de organizada. Deus seja louvado. Então, temos também a grata satisfação de podermos contar com uma palavra vinda do presidente da MICEB, esta que tem caminhado conosco, se podemos dizer, somos realmente filhos da ICEB, todos da MICEB. Então, o pastor Paulo Jantes agora tem uma palavra de felicitação à ICEB. Em nome da MICEB, Missão Cristã Evangélica do Brasil, eu, Paulo Jantes, presidente eleito por esta diretoria, quero comemorar com os amados irmãos, líderes e membros desta denominação, ao celebrarem os seus 74 anos de história, de organização. Nesses 128 anos de ministério, nós juntos comemoramos com vocês, amados, estes anos tão frutíferos, esta alegria de sermos parceiros na obra do Senhor nesta pátria amada. Parabéns, ICEB. Parabéns, líderes, pastores que já se passaram nesta história. Nós queremos mencionar com alegria a mensagem de Filipenses 1:6, que diz que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Que possamos juntos lembrarmos que esta missão é até a volta do nosso Mestre a esta terra. Louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito através da ICEB. Amém. Teremos agora a palavra do pastor Sérgio Luiz Rodrigues do Nascimento, ele que é presidente da região Centro-Sul Maranhense, a região berço da nossa história. Graça e paz, meus irmãos, sou o pastor Sérgio, presidente da região Centro-Sul Maranhense. E nesta ocasião estou aqui também para prestar o nosso tributo de louvor e de gratidão a Deus por mais um aniversário da nossa ICEB. Nós louvamos ao Senhor porque a denominação nasceu nesta região. A região Centro-Sul Maranhense é o berço aonde a ICEB nasceu. Louvamos a Deus pelo trabalho abnegado dos nossos antepassados, que não mediram esforços para, em meio a tantas lutas, a poderem levar o Evangelho aos irmãos mais distantes da nossa região, das nossas regiões. E a ICEB não é fruto de um cisma, de uma divisão entre denominações ou igrejas, mas é fruto do trabalho abnegado, dedicado destes homens e mulheres de Deus do passado, que não mediram esforços para anunciar o Evangelho de Cristo nos lugares mais longínquos do nosso país. Louvamos a Deus pelos missionários, pela grande dedicação de cada um na história que escreveram para a nossa denominação. Louvar a Deus pelas igrejas hoje, pelos nossos departamentos, pelos nossos pastores, missionários, pelos nossos obreiros, e que somos responsáveis por mantermos a unidade da nossa denominação, que esta etapa de vida da ICEB possamos continuar fiéis na pregação do Evangelho, na divulgação da mensagem de salvação do Reino de Deus, para continuarmos a levar para aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus, levar esta boa nova de salvação
para o resgate das suas almas. Louvamos a Deus pela vida de todos os nossos obreiros e da nossa denominação. Pastor Jareci Cabral, presidente da região Tocantina, um aicebiano de verdade, ele também trará sua palavra de felicitação em nome de toda a região AICEB nesta data tão especial. Meus amados irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por esse mês festivo da nossa AICEB, que traz em sua programação os 30 dias de oração, aludindo, portanto, aos grandes vultos da nossa denominação, iniciando, obviamente, com João Batista Pinheiro, o pioneiro da AICEB, passando por todos os nossos missionários, missionárias, que muito contribuíram para o andamento, o crescimento, o desenvolvimento da Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, chegando até onde nós estamos. Esse mês é mês festivo e, neste momento, a região tocantina se faz presente, parabenizando a nossa denominação. Por conta, portanto, dos nossos obreiros, enfatizando os nossos pastores da nossa região, nossos educadores, missionários, líderes de departamento, igrejas, campos, congregações e ponto de pregação. Todos nós juntos, como região tocantina, parabenizamos a nossa AICEB. Parabéns, AICEB, pelos 74 anos de organização, 128 anos de existência, semeando a palavra, semeando o Evangelho. E por isso, todos nós nos alegramos. Parabéns, AICEB, parabéns a todos nós. Pastor Valdir, representando a nossa região Nordeste, também estará trazendo a sua palavra de felicitação à nossa denominação. Com a graça de Deus, sejam todos ricamente abençoados. A Diretoria Regional Nordeste, igrejas, campos missionários e departamentos agradecem a Deus Todo-Poderoso por sua eterna bondade para conosco, por pertencermos a uma denominação que há 128 anos vem testificando e pregando o Evangelho do Reino em obediência ao ID do Senhor Jesus Cristo. Parabenizamos a AICEB, Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, pelos seus 74 anos de organização. Por Deus, durante toda a sua história, ter levantado homens e mulheres para realizarem essa obra. Que Deus continue abençoando toda a nossa liderança com sabedoria, conhecimento, coragem e determinação diante dos desafios que se apresentam. Que a AICEB Nacional, diretorias regionais, departamentos, possam juntos, firmemente, dar continuidade à obra que os nossos irmãos iniciaram. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Pastor Luiz Carvalho, representando a região sertaneja, estará trazendo a sua palavra de homenagem, de gratidão e de felicitação à nossa AICEB em seu aniversário. É com um sentimento de muita gratidão a Deus que nós da região sertaneja parabenizamos a todo o povo aicebiano pelos 128 anos de história e 74 anos de instituição denominacional. Louvado seja Deus pela vida de cada homem e mulher de Deus, cada membro, congregado, obreiro que estão nas regiões mais longínquas deste país. Que o eterno Deus os abençoe, os encoraje, você que está trabalhando nas
comunidades ribeirinhas, você que está trabalhando nas tribos indígenas, projeto quilombola, sertanejo, você que está trabalhando na área de ensino teológico, você que está se preparando aí no seminário para melhor servir no reino de Deus. Nossos parabéns a todos vocês que fazem parte desta Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil. Desejamos que Deus abençoe cada líder da nossa denominação, concedendo sempre sabedoria, visão, para que possamos cada vez mais exercer um trabalho frutífero, exitoso e, acima de tudo, para a honra e glória do nosso Deus. É o nosso forte abraço dos irmãos aqui da região sertaneja da ICEB para todo o povo aicebiano. A região da Amazônia Ocidental, através da sua diretoria regional, seus pastores, educadoras e educadores cristãos, missionários, igrejas, congregações e campos missionários, vem agradecer a Deus por esses 128 anos de fundação, de história, como 74 anos de organização da nossa denominação. Deus tem feito prosperar a sua obra através da nossa denominação. Por isso, nós somos gratos a Deus pela maneira como Ele tem usado a liderança da ICEB para que no longo da história, desde o início da sua fundação até os dias de hoje, nos seus 74 anos, Deus tem nos abençoado e feito prosperar grandemente a nossa denominação. Obrigado, Senhor, por essa bênção. Abençoa cada vez mais a nossa ICEB. Pastor Orlando, representando a região eclesiástica amazônica, também trará a sua palavra de felicitação em seu nome e em nome de todos os aicebianos da região amazônica. Graça e paz, meus irmãos. Nesse momento queremos dar uma palavra de gratidão a Deus pelos 74 anos da nossa ICEB. Queremos agradecer a Deus pela sua liderança nacional, bem como os departamentos nacionais, diretorias regionais, igrejas espalhadas pelos 4 cantos do nosso Brasil. Nossa gratidão a Deus, exatamente, irmãos, por muitos pastores, missionários que dedicaram sua vida desde lá então. São 128 anos em que estamos comemorando como uma organização religiosa, mas são 74 anos de organização. Nossa região amazônica louva a Deus, agradece a Deus pelo trabalho dedicado de cada obreiro, de cada pastor. Portanto, parabéns à nossa ICEB, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, onde quer que estejam, nas nossas regiões eclesiásticas. Deus abençoe, um forte abraço do vosso servo, e Deus abençoe. Amém. Representando a região Carajás, pastor Josué Azevedo, seu presidente, trazendo sua palavra de felicitação à ICEB nesta data especial. Amada ICEB, nasci em um lar cristão evangélico. Portanto, há mais de 70 anos sou cristão evangélico. Tenho me emocionado e ainda motivado a ouvir testemunhos sobre homens e mulheres, quer estrangeiros ou brasileiros, que já estão na glória, mas serviram ao Rei Jesus em uma ou várias igrejas cristãs evangélicas. São mais de 100 anos de história e quase 100 anos de registro de uma organização religiosa que, além de cristã, é evangélica. Aqui vai meu reconhecimento com gratidão e louvor aos nossos antepassados que nos deixaram uma verdadeira igreja cristã evangélica. Concluindo, faço uma solicitação
aos amados que estão e aos outros que ainda virão. Não devemos nem podemos construir novos caminhos à nossa igreja. Devemos sim partilhar firmes o caminho que já nos foi otorgado, que já nos foi traçado. Parabéns à Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil. Parabéns por essa data toda especial. Trago aqui a minha mensagem da região Carajás e em nome dela me despeço o vosso irmão em Cristo, pastor José Azevedo. Pastor Ari Osvaldo, representando a nossa mais nova região eclesiástica, a região Extremo Norte, também trará a sua felicitação à ICEB nesta data de aniversário. 74 anos da ICEB. Querida família icebiana, sou o pastor Osvaldo, presidente da região Extremo Norte da ICEB. Aproveito o momento histórico para juntar-me àqueles que nesses 30 dias de oração têm expressado sua gratidão a Deus pela passagem dos 74 anos de nossa aliança de igrejas. Reviver essa história é sempre uma grande alegria. E o que completa a nossa satisfação é relembrar os personagens que construíram esta história, com amor e dedicação, expandindo o reino de Deus aqui no Brasil. Em cada episódio, somos como que levados ao passado, visualizando nossos pioneiros, despendendo de tempo e recurso na construção de uma grande denominação a serviço do grande Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Queridos, vale ressaltar ainda que nossa história não se limita a 74 anos apenas. Ela teve seu início ainda na última década de 1800. Como podemos perceber, temos uma grande e longa história, apesar de poucos registros. Alimento a esperança de que Deus levante em nosso meio historiadores, assim como levantou obreiros dispostos a manter vivo nosso passado, ativo nosso presente e muito, muito promissor o nosso futuro, até que Cristo venha. Fique na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É a minha prece constante. Deus os abençoe. Vamos cantar um bonito hino para o aniversário da nossa ICEB, um hino de incentivo a prosseguirmos avante nas lutas. Quer nas lutas, quer nas provas, a ICEB segue caminhando. Você vai poder cantar conosco. Vamos formar um grande coral, cantando a fidelidade do Senhor. Nas lutas e nas provas, a ICEB segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a ICEB segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a ICEB segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a ICEB segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus, vem em breve buscar sua igreja querida. Jesus, vem em breve buscar sua igreja querida. Segue caminhando,
ICEB segue caminhando. Oh glória, aleluia. A ICEB segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus falou aos servos: orai e vigiai. Jesus falou aos servos: orai e vigiai. Segue caminhando, segue caminhando. Oh glória, aleluia. A ICEB segue caminhando. Oh glória, aleluia. A ICEB segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. E tu, meu amigo, vem aqui e aceita Cristo. E tu, meu amigo, vem aqui e aceita Cristo. Segue caminhando, segue caminhando. Oh glória, aleluia. A ICEB segue caminhando. Oh glória, aleluia. A ICEB segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Amém. Nós teremos agora em vídeo, a oração do nosso muito querido e estimado pastor Enoque Santana, este grande servo de Deus, que serve de exemplo a todos nós, ICEBianos. Pastor Enoque estará orando pela ICEB. Acompanhe o pastor nesta oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita bondade, Deus amoroso, Deus que capacita-nos para o teu trabalho e que tens mantido a nossa querida aliança nesses 74 anos de sua existência, desde Barra do Corda. Agradecemos por estes anos e porque pudemos comemorar como denominação este aniversário. Para o louvor da tua glória, para o louvor do teu nome, nós abrimos nosso coração em gratidão a ti, ó Pai querido. Abençoa teus filhos que compõem essa querida denominação ICEB. Mais de 400 igrejas, congregações e também muitos campos missionários. Nós louvamos o teu nome por cada obreiro, por cada obreira. Agradecemos pelas diretorias regionais nas 11 regiões. Agradecemos pela nossa diretoria geral, pelos nossos departamentos nacionais, regionais, locais. Glorificamos a ti, Pai, porque com muita gratidão nós podemos reconhecer o que o Senhor tem feito através dos anos. Lamentamos, Pai, não termos um trabalho maior por causa de nós mesmos. O Senhor quer fazer crescer os teus filhos espiritualmente, crescer as tuas igrejas, consequentemente o crescimento denominacional. Oh Deus, mas agradecemos pelo que o Senhor tem feito através dos valorosos trabalhadores da seara do nosso campo de denominação. Senhor, abençoa a todos. Abençoa nosso presidente da diretoria nacional. Abençoa os membros diretores, nosso vice-presidente Polari, nossos secretários, pastor Tomé,
Dilaide, nossos tesoureiros Diná, Fernando e nossos conselheiros, Pai. Agradecemos por todos eles, Sérgio Luiz, José Clóvis, glorificamos o teu nome por isso. E agora, Pai, na comemoração deste aniversário da nossa aliança, nesta live que está sendo feita, nós glorificamos a Ti, esse culto de ações de graças online. Glorificado, honrado e exaltado seja o nosso Deus, a quem pertence a honra, a glória, o poder e o domínio, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Teremos agora a apresentação do pastor Osmar Alves, ele que representará a nossa região amazônica, Amazônia Equatorial. Pastor Osmar e sua felicitação à ICEB neste dia. Queremos parabenizar a Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, a ICEB, pelos seus 74 anos de organização. Meus irmãos, isso é uma grande vitória, né? Que nós estamos alcançando em Cristo Jesus. São 74 anos sem termos uma divisão, digamos assim. Claro que tinham alguns problemas doutrinários, algumas igrejas, mas isso não foi divisão. Isso é fruto, acredito, da maneira como essa denominação ela tem se portado, da maneira como ela tem ensinado as principais doutrinas das Escrituras. E isso faz com que os crentes possam compreender verdadeiramente o que é uma igreja. Isso para mim é muito importante, porque eu faço parte de uma denominação que de fato tem a preocupação em ensinar as Escrituras Sagradas. Então isso me deixa feliz e por isso eu parabenizo. Hoje nós estamos presidentes da região da Amazônia Equatorial e nas nossas andanças aí pelas igrejas a gente percebe a grande preocupação que pastores, professores de EBDs e de departamentos têm a preocupação em levar o verdadeiro ensino, a verdadeira escritura para a vida dos membros da igreja. E esse é um papel muito importante que a ICEB ocupa em meio à sociedade que nós estamos hoje. Então, meus irmãos, parabéns, Deus abençoe a liderança que está aí e que possamos a cada dia levar esse trabalho com muita seriedade. Que Deus abençoe a todos. Continuando essa festa, trazemos aqui notícia de uma outra festa. Como sabemos, julho é o mês de aniversário da nossa denominação, é, portanto, um mês de celebração. E nós celebramos através do culto, com aqueles atos do culto, mas também com serviço, né, Mário? Isso mesmo, pastor Reinaldo. Está se aproximando a nossa primeira convenção geral híbrida da ICEB, que é a 30ª da história da nossa denominação. De fato, esse ano, por questões da pandemia, teremos uma convenção geral híbrida, onde alguns delegados participarão presencialmente e outros online. Graças a Deus, pastor Reinaldo, tivemos 425 delegados inscritos para a nossa 30ª Convenção Geral da ICEB. É um número muito bom, um número positivo. A participação das nossas igrejas, obreiros, membros, que estarão junto conosco, administrando a nossa denominação. De 28 a 30 de julho é este evento denominacional, a nossa 30ª Convenção Geral da ICEB. E com o nosso coração cheio de alegria, não param os preparativos, tudo que fazemos aqui. Estamos fazendo para glorificar o nome do Senhor
e dá um prazer ao nosso coração, seja presencial ou online, não é, meu reitor? Isso, pastor. A diretoria geral, juntamente com a equipe de logística, tem preparado este evento da melhor forma possível. Uma equipe técnica que vai trabalhar com a transmissão, com o som, uma outra equipe que está trabalhando com o nosso site, a inscrição. Além disso, uma equipe aqui trabalhando presencialmente para servir todos os delegados. Para a glória de Deus, pretendemos ter um evento excelente, onde a igreja seja edificada e o Senhor seja glorificado mais uma vez nas nossas reuniões administrativas. A glória seja dada ao nome do Senhor e esperamos você aqui ou você de lá. Não esqueça, 28 a 30 de julho, a nossa convenção híbrida, 30ª Convenção Geral da ICEB. Amém. Vamos ficar logo aqui, presidente, reitor e todo mundo, né? Vamos cantar com muita alegria o hino da nossa AICEB. Afinal de contas, é aniversário, Verdade. Né? Enquanto aparelho aí, pastor Rafael, Natácia, se preparam? Venham para cá, gente, todo mundo. Bom. Pastor Nildo, hoje nós temos a irmã Lindalva Feitosa, a aniversariante do dia. Sempre nas convenções presenciais, ela estava partindo esse bolo com a ICEB. Mas estou lembrando também, Mandalva, que em um tempo que preparávamos o aniversário de 70 anos da nossa igreja ali em Presidente Dutra. A primeira igreja cristã em Presidente Dutra também é aniversariante do nesta dia. Data. Então, irmã Parabéns, Lindalva, primeira igreja cristã evangélica, partam daí conosco, logo mais o bolo e cantem parabéns. 74 anos, né? 74. Só para lembrar que Presidente Dutra foi uma daquelas 7 igrejas com as quais foram organizadas a Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, exatamente 17 de julho. E esse hino, né, feito pelo pastor Abdoral Fernandes da Silva, vamos cantar aqui em ritmo de festa. E com o espírito bem guerreiro, avante igreja. Santo, a
queremos agradecer, né, pastor Mário? Vem aqui, tá cá. Nós não podemos ficar sem esse homem aqui perto de nós, né? Olha. Então é hora de agradecer, né? Agradecer não somente a Deus, às nossas igrejas, aos nossos pastores, aos nossos presidentes regionais de departamentos, mas agradecermos também a esta grande equipe que está aqui, que vocês não estão vendo, mas está aqui, por trás, trabalhando. Em falar de pastores, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos os pastores, obreiros da nossa denominação. Meus queridos, vocês aí, nós daqui, explica a existência continuada da nossa denominação e o trabalho que fazemos em prol do Evangelho. Eu já tenho falado no privado com alguns colegas dizendo assim, que às vezes aqui eu fico numa camisa de força quando olho você aí de manga arregaçada na rua, nos povoados, na frente da igreja, se esforçando e buscando fazer o melhor. Aí eu fico aqui às vezes pensando, não estou fazendo nada. Eu sei que não é isso. Mas se não for vocês na linha de frente deste grande exército, nós aqui, eu, Mário, os que por aqui estão, não seria o que somos. Então eu quero, nesta hora, dizer a todos os nossos pastores, na frente das igrejas, sempre atendendo os presidentes regionais, porque nós temos essa dinâmica de trabalho. Os presidentes regionais, através de nós aí, eles com vocês, coordenam esta obra grande da ICEB. O bolo é para vocês, meus pastores. Nós vamos comer e vocês vão nos olhar comendo, tá? Não diga isso, não. Mas nós vamos comer por vocês, tá? É com muita alegria, irmãos, realmente, que nós terminamos esta live. Uma festa. Esse culto de gratidão, de louvor a Deus. Mas, pastor Reinaldo, pastor Mário, eu acho que a gente deve mencionar o nome daquele povo. Mencione, pastor. Amilson, Thalisson, Anderson, pastor Nildo, a Raquel, a nossa intérprete. Alguém perguntou quem era, então a Raquel, a intérprete, o Pedro, que sempre tem nos ajudado com o som. Temos aqui também o seminarista Felipe, o pastor João Rafael, o seminarista João Paulo, a Natane, a seminarista Natane, Nelma, a Natácia. Então, toda uma equipe, a irmã Rita, nossa secretária, as irmãs que prepararam isso aqui, Leidiane, as demais irmãs, Maiuki, irmão Antônio. Irmãos, são tantas pessoas, sintam-se agradecidos, honrados por ter servido a igreja do Senhor, e isso só foi possível pela ajuda de cada um de vocês. Que Deus os abençoe e os recompense pelo esforço, pelo trabalho, pelo uso do talento de vocês para a glória de Deus. Hora do parabéns. Vamos lá, pastor Rafael, vamos lá. Todo mundo em pé, tá? Você aí de casa, vamos cantar parabéns para a nossa ICEB. 74 anos de organização, 128 anos de história. Mas eu senti um desejo de agradecer, assim, uma pessoa que não está conosco, mas está, que tem lutado tanto para que tudo isso pudesse estar acontecendo. Pastor Hugo, valeu, meu irmão, muito obrigada, pastor, Deus lhe abençoe. E em nome do pastor Josué Reifle, pastor Cornélio, lá na Inglaterra. Quem mais aí vocês podem lembrar lá naquele... A Bron, lá, acho que nos Estados Unidos. Tantos outros missionários, não é? Que estão... Carol, que não está aqui. Seja o nome do Senhor. Bora lá, parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa pra alegrar nossas almas.
que Jesus venha. E até a convenção, né, pastor? Amém. Tchau.